Evangelho de hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como o grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam entender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. A dinâmica do reino. Comentário ao Evangelho. Uma das limitações do discípulo consiste em não respeitar a dinâmica própria do reino. Então, nós estamos falando do reino, o assunto principal deste capítulo é o mistério do reino, ou do reinado de Deus, né? E uma das limitações do discípulo, daquele que segue Jesus, é exatamente essa: não respeitar a dinâmica própria do reino, ou seja, não respeitar o processo pelo qual o reinado de Deus se instala nos corações e na sociedade humana. E então querer fazer este reino crescer e dar frutos num ritmo diferente daquele querido por Deus. Então, o reinado de Deus é Deus que quer implantar o reinado dele sobre a terra. Então Deus, ele sabe, ele tem a paciência, ele tem a misericórdia de fazer com que as coisas aconteçam de um modo que o seu coração determina. No entanto, o discípulo às vezes é impaciente. E a impaciência do discípulo pode colocar em risco a eficácia do reino. Quem não gostaria de ver a justiça reinar no mundo inteiro de uma hora para outra? Se nós queríamos que acabasse toda a injustiça, toda a maldade, toda a opressão, quanto mais o coração de Deus, né? Quem não ficaria contente se a pobreza e a miséria fossem erradicadas num passe de mágica? Deus muito mais. Quem não exultaria vendo a superação imediata de todo tipo de exclusão, violência e falta de solidariedade? Nós queremos o bem, queremos esse bem, porque Deus colocou o desejo do bem no nosso coração, né? E o desejo de Deus, que é o bem colocado no nosso coração, deve nos mover para o bem. Esses frutos do reino, contudo, vão se produzindo às ocultas, em pequenos gestos, em projetos bem simples, sem que ninguém se dê conta. Então, Deus já está fazendo, às vezes de modo oculto, de modo que não aparece nos holofotes, não aparece nas grandes mídias. Significa, então, que já está acontecendo. Então, o discípulo tem os olhos e a sensibilidade para perceber essa semente do reino florescendo nos lugares mais estranhos e das maneiras menos convencionais. E reconhece aí a ação providente de Deus. Então, daí ele sabe ver, olha, é Deus agindo. Mas o discípulo impaciente, ao contrário, ele se desespera com a lentidão dos acontecimentos, acha que Deus esqueceu dele, acha que o mundo está perdido, e assim ele se torna insensível para a presença desse reinado de Deus ao redor. Olhe bem ao redor, porque Deus já está fazendo a obra dele. Deus trabalha sempre. Aplica ao reino seus cálculos mundanos e exige dele a eficácia característica dos projetos humanos. Então, acha que o reino de Deus
tem que seguir a lógica humana, mas é justamente o contrário. E se decepciona por apressar o ritmo da implantação do reino. Claro, vai se decepcionar, porque o reino tem a sua dinâmica própria. Jesus fala, a semente, por si só, ela vai florescer, vai germinar. Então, assim o reino, por si só, ele vai fazer a graça acontecer. A construção do reino dá-se pela conjugação da ação divina e ação humana. Então, é Deus que age na construção do reino através da participação humana. Basta que o discípulo faça a sua parte, o resto fica por conta de Deus. É Deus que vai fazer. Nós só podemos fazer a nossa parte. Vamos à nossa frase para a nossa oração. Senhor Jesus, que eu seja capaz de perceber o dinamismo do reino, frutificando de maneira discreta nos meandros da história humana. Senhor Jesus, que eu seja capaz de perceber o dinamismo do reino. Senhor, que eu seja capaz de ter o discernimento. Envia teu Espírito para que eu tenha discernimento e eu perceba o dinamismo do reino, do seu reinado acontecendo, progredindo, chegando aos corações. Que eu seja instrumento, Senhor, para que o teu reinado chegue nos outros corações, chegue na estrutura da história humana, dos povos, das sociedades. Que nós, cristãos, discípulos, sejamos instrumentos de tua paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.